Salmo 77. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isso é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei os teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram um som, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós podemos ser alimentados por ela agora. Pai, por favor, abre o nosso entendimento para a necessidade de autorreflexão, de analisarmos as nossas vidas diante do Senhor e, Pai, e mudarmos, Senhor, aquilo que não está bom. Por favor, prepara os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Podem permanecer com a palavra de Deus aberta no Salmo 77. Este é o Salmo, o nosso texto de hoje. E eu quero falar sobre o valor da autorreflexão. As pessoas não estão pensando mais. As pessoas estão apenas reagindo aos acontecimentos, apenas reagindo aos sentimentos e reagindo às reações dos outros. Mas as pessoas pararam de pensar. Pensar se tornou uma tarefa muito difícil nos dias de hoje. Poucas pessoas gostam de pensar, parar para pensar, para refletir. Mas a autorreflexão é um princípio defendido dentro da palavra de Deus. Nós precisamos nos conhecer, saber por que somos como somos, por que agimos como agimos. Nós precisamos olhar para dentro do espelho da alma e tentar realmente explicar as nossas atitudes, o nosso comportamento e as nossas decisões. Caso contrário, nós vamos sempre repetir os mesmos erros e vamos lutar sempre as mesmas lutas e nós nunca vamos obter vitória. Há vários homens de Deus chamados de Asaf, principalmente nos Salmos, na Bíblia, mas o Asaf de hoje, o Asaf dos Salmos, ele era um homem responsável pelo louvor musical, dentro do templo de Salomão, dentro do templo de Deus. E ele também era o pai de vários outros cantores, que serviam a Deus dentro do templo, através de suas vozes. Percebe-se, através dos 12 salmos, que ele escreveu, que se tratava de uma pessoa melancólica, uma pessoa bastante introvertida e principalmente uma pessoa bastante sensível.
ele se encaixa com muitos de nós nos dias de hoje, com o nosso perfil, com a nossa personalidade, porque uma pessoa quanto mais artística, parece que mais sensível ela é, quanto mais dotada de dons artísticos, mais sensível para a natureza, mais sensível para com os acontecimentos é aquela pessoa. No Salmo 77, Asaf relata em detalhes, ele relata de forma bastante específica todos os seus sentimentos internos, o que ele estava sentindo. É muito mais fácil desnudar nosso corpo físico quando estamos sendo consultados por um bom médico, do que desnudar a nossa alma, os nossos sentimentos para os nossos amigos, até mesmo para o nosso cônjuge, para os nossos pastores ou para os nossos filhos. No Salmo 77, Asaf, ele desnudou completamente tudo que havia dentro da sua alma, e isso ele fez para o mundo inteiro. Alguém diria que tudo que ele falou neste salmo deveria ter sido guardado em segredo. Nada disso. Asaf sabia que os salmos, eles eram compostos, eles eram escritos justamente para que fossem cantados e entoados dentro do templo de Deus. Não sabemos como ele chegou a este ponto de depressão, de angústia. Será que foi um trauma de infância? Será que se tratava da sua personalidade ou de alguma doença crônica que ele possuía? A Bíblia não diz. Só sabemos como que ele se sentia, porque ele se expressou e o que ele fez para ganhar a vitória, porque no final deste salmo ele era mais que um vencedor. Muitas pessoas não reconhecem a psicologia como ciência verdadeira e desprezam-na de pronto. Desprezam tudo que tem a ver com o tratamento psicológico. Eu não penso assim. Eu não desprezo a psicologia e acredito que a psicologia pode sim ser usada como ciência. Mas eu tenho que confessar que tenho dificuldades com alguns chamados psicólogos, que não reconhecem o poder destrutivo do pecado na vida das pessoas e fazem de tudo para tirar a culpa de seus pacientes sem responsabilização e sem arrependimento. No Salmo 77, Asaf usou de psicologia. Exatamente o que a psicologia usa hoje em dia, mas sem transferir a sua culpa, sem transferência de culpa, ele alcançou a vitória. Ele usou o método de autoanálise e ele chegou à conclusão que ele era o maior responsável pelos seus problemas, e se ele era então o maior responsável pelos seus problemas, logo ele seria também o maior responsável para resolver os seus problemas. Ele seria a pessoa mais indicada para resolver os seus problemas. Veja no versículo 10. E eu disse, isto é enfermidade minha. Ele reconheceu que o problema era dele, não de seus pais, nem de seus irmãos, nem de outras pessoas, mas era enfermidade dele, era problema dele. E ao fazer uma autorreflexão, uma autoanálise, veja quais foram os princípios bíblicos que Asaf descobriu para se tornar uma pessoa mais feliz e uma pessoa mais realizada neste mundo. Ele descobriu 3 princípios. Ele descobriu que precisava de ajuda. Este é o primeiro passo. Ele descobriu que precisava do espírito de gratidão. Este é o segundo passo. E ele precisava do dom da fé. Então, quando nós nos encontramos mergulhados em sentimentos ruins, nós precisamos buscar ajuda. Nós precisamos exercer gratidão e vamos precisar de muita fé nessas horas. Primeiramente, ele precisava de ajuda. No versículo 2, nós lemos: no dia da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite, não cessava, a minha alma recusava
ser consolada. Buscar ajuda deveria então ser o primeiro passo quando nós nos encontramos em situações difíceis, quando nós estamos aflitos. Mas Asaf recusava ajuda. E meus amados irmãos, quando recusamos ajuda, nem mesmo Deus consegue nos ajudar. Quando recusamos ajuda, ninguém consegue nos ajudar. E Asaf mesmo admitiu: a minha alma recusava ser consolada. Ele passou por um período que ninguém podia ajudá-lo, pois ele não aceitava. Não é que as pessoas não quisessem ajudá-lo, não é que Deus não pudesse ajudá-lo, é porque ele não fazia parte dele. Certa vez, Jesus Cristo tentou ajudar um jovem rico, porém muito melancólico, muito triste, vazio por dentro. Jesus tentou ajudar aquele jovem porque sentiu amor por ele, mas o jovem rejeitou a ajuda oferecida. Jesus disse que a solução para o seu vazio, a solução para a sua tristeza, era colocar Deus em primeiro lugar, acima de si mesmo e acima de suas riquezas, acima da sua vontade própria. Mas o jovem foi embora ainda mais triste, porque ele amava muito mais as suas riquezas e amava muito mais a si mesmo do que poderia amar a Deus. Porque Asaf, apesar de aflito, recusava ser consolado por Deus? Primeiramente porque ele era uma pessoa negativa, ele era uma pessoa negativista. Ele mesmo diz: lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia, Selá. Toda vez que você encontrar essa expressão Selá, ou a expressão Haigon nos Salmos, é para pausar, é para parar, pensar e refletir sobre o que foi dito. E aqui no caso, Asaf estava acusando e culpando a Deus por todos os seus problemas. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me. Ele estava colocando a culpa de seus sentimentos e de seus sofrimentos na pessoa do seu Deus. Ele estava dizendo que Deus era responsável por todas as suas angústias e por todos os seus problemas. Ele precisava culpar alguém e Deus era a pessoa mais próxima para ser culpada naquele momento. Adão e Eva também colocaram a culpa de seus pecados na pessoa de Deus. Veja que faz parte da natureza humana, faz parte da nossa natureza sempre achar um culpado por todos os problemas que estamos passando nesta vida. A questão é que quando nós responsabilizamos outras pessoas pelo que nós estamos vivendo, o problema não se resolve, ele apenas piora. Minha preciosa mãe, que já está no céu, ela era a minha intercessora. Talvez até hoje ninguém ore por mim da maneira como ela orava. Ela faleceu com apenas 57 anos de idade. E eu jamais relataria a história da minha mãe aqui de púlpito se ela ainda estivesse entre nós. Mas ela já está na glória e ela já está glorificada. Sua médica de muitos anos me contou que um dos maiores problemas da minha mãe foi ter culpado o meu pai por todos os problemas dela. Quando criança, ela foi vítima da maldade de muitas pessoas, a começar pelo próprio pai, depois a madrasta, os irmãos dela e muitos outros adultos lhe fizeram muito mal enquanto ela ainda era criança e estava se desenvolvendo. Mas como ela não convivia mais com aquelas pessoas, a maioria já havia morrido, como ela não podia mais responsabilizar aquelas pessoas, ela tinha que responsabilizar alguém por todo o seu sofrimento, e o marido era a pessoa mais próxima para ser responsabilizada, para ser culpada. Sem dúvida, meu pai, como qualquer outro marido, nunca foi perfeito, mas longe de ter sido culpado por todos os problemas,
pelos quais a minha mãe passou. A médica me disse que esse foi um dos maiores problemas na vida dela. Assim também há filhos culpando seus pais por seus problemas, pais culpando seus filhos por seus problemas, irmãos culpando pastores por seus problemas, empregados culpando os patrões por seus problemas, brasileiros culpando o governo por seus problemas. Mas isso não resolve o problema, apenas o piora. A palavra de Deus diz: do que se queixa, pois o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. Transferir a nossa culpa para as outras pessoas não nos abençoa, não resolve os nossos problemas. Asaf queria transferir a culpa dele para Deus, não deu certo. Ao contrário, ele ficou mais aflito ainda e tornou-se uma pessoa negativa. E além de negativo, ele era uma pessoa obsessiva. Veja a obsessão dele no versículo 4. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Ele pensava 100% do tempo em si mesmo. Ele pensava 100% do tempo nos seus sentimentos, nos seus problemas, na sua vida, a ponto que não conseguia mais dormir, a ponto que não conseguia mais orar. Com certeza, se fosse nos dias de hoje, ele estaria precisando de um sonífero, ou talvez de um antidepressivo, mas não havia ajuda médica naqueles dias, como há nos dias de hoje. Mas este salmo é um quadro perfeito de uma pessoa debaixo de depressão. Certo médico me disse que todos nós, por mais normais que sejamos, temos o que a ciência hoje em dia chama de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Alguns mais, outros menos, mas para aquele médico não existe nenhum ser humano que seja 100% normal. E antes que você discorde deste médico, antes que você diga, eu não tenho tais problemas, veja o que a própria palavra de Deus diz a nosso respeito, em Gênesis 6, verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, ou do seu coração, era só má continuamente. A imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Cabe a nós lutarmos contra pensamentos obsessivos. Eles existem, e acreditarmos no perdão pleno de Deus. Há muitos anos atrás, uma de minhas filhas, quando bem pequena, bem criança, durante um acampamento de família, foi severamente maltratada por uma de suas coleguinhas. Depois de muito tempo que já havia passado aquela ofensa, a minha filhinha ainda só se lembrava da maldade da sua coleguinha, só falava sobre a maldade da sua coleguinha. Aí o avô dela teve uma ideia brilhante e sugeriu que nós comprássemos um presente de grande valor, dessemos para nossa filha, para que a nossa filha desse de presente para tal coleguinha. Compramos o presente, a nossa filha deu o presente para tal coleguinha, e a obsessão com a coleguinha foi embora. A Bíblia diz, não maquines o mal contra o teu próximo. Mas, para não pensar mal contra o nosso próximo, nós precisamos pensar o bem. Para não desejar o mal, precisamos desejar o bem. Ou seja, é impossível se livrar de um pensamento sem substituí-lo por outro. Deus não criou a nossa mente para ficar vazia, para ser neutra. Tudo se trata de um trabalho de substituição. Para que você vença um pensamento ruim, você precisa colocar no lugar dele um pensamento bom.
E foi exatamente o que Asaf procurou fazer, meus irmãos, a partir do versículo 6. Agora ele se torna uma outra pessoa, agora ele começa a vislumbrar a solução para os seus problemas. E ele disse: de noite chamei à lembrança o meu cântico. Em outras palavras, ele parou de pensar mal sobre Deus e ele passou a pensar bem. Deus era o seu problema, Deus era a bola da vez, Deus era a pessoa sobre quem ele estava refletindo as suas dores. Ele tinha que substituir aqueles pensamentos ou sempre iria se sentir triste. Isso nos leva ao segundo princípio de sua cura. Ele precisava ser uma pessoa agradecida. Ele disse no verso 5, considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. Ele se lembrava das bênçãos do passado, mas não podia se lembrar das bênçãos do presente, muito menos acreditar que o futuro seria melhor. Sabe, uma das perguntas que os médicos fazem para saber se nós estamos atravessando depressão ou não, é se nós habitamos no passado. E geralmente, a pessoa que habita muito no passado, ela se encaixa, na descrição, ela se encaixa no diagnóstico de depressivo. No caso dele, Asaf, o passado havia sido muito melhor que o seu presente. No caso da maioria de nós, o passado não foi melhor que o presente. E graças a Deus não será melhor que o nosso futuro. Mas a Bíblia ensina que o passado, seja ele de glória, seja ele de derrota, ficou para trás. Amém, irmãos? A Bíblia ensina que nós temos que deixar o passado de glória ou de derrotas para trás. Como? Sendo agradecidos a Deus pelo nosso presente e pela esperança do nosso futuro. Mas o que é gratidão? De acordo com o Salmo 147, verso 7, gratidão é agradecer a Deus através dos nossos louvores. Alguém pensaria através dos nossos cânticos? Também, porque você pode perceber que uma pessoa triste raramente consegue cantar, ela não louva. Asaf se lembrou que costumava cantar, mas que agora não cantava mais. E a palavra cântico aqui não significa uma canção melodiosa, mas uma oração de louvor por tudo que Deus é e por tudo que Deus tem feito por nós. O que fazer quando Deus parece que não está nos ouvindo? Eu digo, nessas horas, pare de pedir, pare de clamar e comece apenas a agradecer. Comece apenas a louvá-lo. Amém, irmãos? Pare de pedir, pare de reclamar, pare de clamar. Apenas agradeça, apenas o louve, apenas o engrandeça, apenas o exalte e Ele te ouvirá. Nunca deixemos de ser gratos, primeiro porque gratidão não tem idade. Ele disse, considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. Asaf, ele conseguia ser grato pelo que passou, mas não pelo que estava passando. Eis aqui o problema, gratidão não tem idade. Sabe o que Salomão escreveu sobre o passado? Ele disse, nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Asaf estava dizendo, no passado a minha vida era melhor, no passado eu não passei pelo que eu estou passando agora. E assim eu já ouvi muitos jovens dizendo, eu era mais feliz quando era criança, quando era adolescente. Já vi muitos pais dizendo, eu preferia quando os meus filhos eram crianças, e assim por diante. E a Bíblia diz, isto não provém da sabedoria. Isso não vai resolver os seus problemas, não irá ajudá-los. Seja grato pelo dia de hoje, seja grato pelas bênçãos de hoje,
seja grato pelos seus filhos no dia de hoje, seja grato pela sua vida no dia de hoje, amém, irmãos? O passado não volta mais. A nossa igreja era melhor, a nossa família era melhor, o meu emprego era melhor. Sabe por que nós somos assim? Porque deixamos de ser agradecidos. Paramos de contar as bênçãos e passamos a contar só os problemas. Mas gratidão não tem idade, e gratidão não escolhe a hora. No versículo 6, de noite, de madrugada, chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Asaf ofereceu sacrifícios de louvores. É quando você agradece a Deus sem sentir gratidão, é quando você canta sem sentir alegria, é quando você ora sem sentir o poder de Deus. Sacrifícios de louvores, apesar de toda a sua tristeza. Ele não tinha vontade de cantar, ele não tinha vontade de agradecer, mas ele cantou a si mesmo, mostrando como vencer a depressão. Certa vez eu estava dormindo na casa de um casal, no meio da noite eu acordei, fui até a cozinha para pegar um copo de água, e me deparei com a esposa assentada na copa, lendo a palavra de Deus. Naquela hora ela, sem graça, me disse: irmão Rômulo, algumas pessoas quando não conseguem dormir, ficam contando as ovelhinhas. Eu, quando não consigo dormir, eu fico contando as bênçãos de Deus. Asaf começou a contar as bênçãos de Deus, a cantar as bênçãos de Deus, pois gratidão não tem idade, gratidão não escolhe a hora, toda hora é hora de sermos agradecidos a Deus. E isso nos leva ao terceiro princípio da sua cura. Ele precisava se lembrar do poder de Deus. Ele disse no verso 13: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Finalmente, Asaf compreendeu e acreditou que Deus era muito maior que todos os seus problemas. Mas como ele chegou a essa conclusão? Refletindo sobre os seus sentimentos versus a realidade ao seu redor. Porque uma coisa é o que você sente, outra coisa é o que você sabe. O coração dele dizia: você está mal, mas a mente dele dizia: você está bem, tem tudo o que precisa. E em quem Asaf acreditou? Na razão, amém, irmãos? Na razão. Primeiro ele acreditou na palavra de Deus. Dos versos 14 a 20, Asaf listou pelo menos 6 maravilhas que Deus havia operado através e em favor do povo dele, Israel. Asaf disse em outras palavras: olha, o mesmo Deus de ontem é também o Deus de hoje, amém, irmãos? O mesmo Deus de ontem que operou maravilhas, pode operar maravilhas no dia de hoje também. O que Deus disse, o que Deus fez no passado, Deus pode dizer, Deus pode fazer no presente. Deus continua tão poderoso hoje, quanto Ele foi no dia de ontem. Ele acreditou na palavra. E eu quero dizer nesta manhã, a palavra de Deus promete abençoar o marido que ama e trata a esposa com amor, amém, irmãos? A palavra de Deus promete e garante abençoar os filhos que obedecem, que honram os seus pais, amém, irmãos? A palavra de Deus garante abençoar a esposa que segue a liderança do seu marido, e a palavra de Deus promete abençoar a igreja que ganha almas, participa de missões, entrega os seus dízimos, e a palavra de Deus promete abençoar o crente que ora sempre e nunca desfalece. Asaf saiu da sua condição de tristeza, de angústia, de aflição, acreditando nas promessas da palavra de Deus.
O que nós estamos esperando então? Vamos abraçar as promessas da palavra de Deus e acabar com a nossa tristeza e com a nossa depressão. A parte de Deus, Ele cumpre, irmãos. Mas veja em segundo lugar, Asaf acreditou no seu próprio testemunho. Ele disse: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Através da introspecção, Asaf descobriu que só vamos saber a vontade de Deus através da santidade de Deus. Ele disse: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. E essa palavra santuário significa casa de Deus e os mandamentos de Deus. Isso quer dizer que você só vamos saber a vontade de Deus através da casa de Deus e dos ensinamentos da palavra de Deus. Asaf estava perdendo a fé e com medo de viver esta vida. Mas nem por isso, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, nem por isso ele deixou a casa de Deus e foi experimentar o mundo. Amém, irmãos? Ele passou por toda essa angústia, ele passou por toda essa aflição, mas sem negar a Deus. Talvez ninguém soubesse que ele estivesse titubeando. Ele passou por todas essas provações, mas ele não negou a Deus. Aí ele escreveu o Salmo 73, para contar que quase os seus pés se desviaram, mas não se desviaram. Amém, irmãos? Quase. E qual a razão que os seus pés quase se desviaram? Porque ele passou a ter inveja dos ímpios. Os ímpios não têm depressão, os ímpios não têm aflição, os ímpios não têm angústia, os ímpios não estão aflitos. Eu estou aqui sendo castigado todas as manhãs, estou cansado disso. Faltou muito pouco para que ele se escorregasse, mas graças a Deus não escorregou. Amém, irmãos? E quem aqui nesta manhã nunca, quase, escorregou também do caminho de Deus? Salmo 73, 17, mostra por que Asaf resistiu e não desistiu do caminho de Deus. Até que entrei no santuário. Olha a palavra santuário mais uma vez. No santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Meus amados irmãos, através da igreja, através da Bíblia, eu e você também entendemos o fim daqueles que não servem a Deus, daqueles que não têm o temor de Deus. Nós enxergamos o fim deles e enxergamos o nosso fim também. O conhecimento que temos de Deus, o conhecimento que temos da Bíblia, impede decisões erradas. Amém, irmãos? Impede decisões erradas. Às vezes, a nossa única esperança para resolver os nossos problemas é uma autorreflexão. As pessoas não querem mais pensar, as pessoas não querem mais refletir, elas só querem reagir aos sentimentos e aos acontecimentos. Mas a Bíblia ensina, precisamos refletir, precisamos nos examinar. A nova era chama este tipo de situação de terapia regressiva. A nova era ensina que você tem que regredir-se como ser humano, voltar a ser uma criança, se possível, até dentro do útero de sua mãe. A psicologia já chama esta ideia de psicanálise, fazendo você pensar no passado, de onde vieram os seus traumas. Mas a Bíblia, que é a palavra perfeita de Deus, simplesmente chama de autoexame. Autoexame do quê? Da consciência. Jesus a chama também de lembrança. Veja o que Jesus disse: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Amém, irmãos? Então, quando nós estamos refletindo,
nós vamos nos lembrar quando, onde tudo começou. Onde foi que eu deixei o meu primeiro amor? Foi quando eu comecei a beber, ingerir bebida alcoólica? Talvez. Foi quando eu comecei a assistir determinados programas de televisão? Talvez. Foi quando eu comecei um relacionamento, um namoro? Talvez. Foi quando eu comecei a fazer um determinado curso? Talvez. Mas você nunca vai descobrir as razões dos seus problemas, a menos que você reflita. E que você faça um autoexame, pare de culpar as pessoas pelo que você está passando. E reflita o que realmente está acontecendo. Lembra-te, pois. Mas não adianta só lembrar-se. Arrepende-te também. E não adianta só se arrepender. Volte a praticar as primeiras obras. Amém, irmãos? Volte a ser como você era antes. Por isso que vale a pena parar e refletir, de vez em quando, para melhorar os nossos caminhos. O melhor professor que existe é você mesmo. O melhor exortador que existe é você mesmo. O melhor repreendedor que existe é você mesmo. Pare, olhe e escute, diz o aviso. Salmo 77 é conhecido por todos como o Salmo da depressão. Há pessoas que querem negar a depressão como uma patologia, né? E dizem que nenhum homem de Deus jamais foi deprimido. Irmãos, olhe o diagnóstico do próprio Asaf, diante dos nossos olhos. Isso aqui era uma profunda depressão, era uma depressão aguda, numa época que ele não podia contar com a ajuda de médicos. Se fosse hoje, ele deveria sim contar com a ajuda de médicos. Mas naqueles dias não havia. Ele só podia contar com uma autorreflexão muito profunda. E através daquela autoexaminação, se desviar das coisas erradas que ele estava fazendo, substituí-las com as coisas certas, na absoluta certeza, na fé e na esperança, que fazendo o certo, eventualmente, Deus iria livrá-lo. O Salmo prova que o alívio não veio de imediato. Ele escreveu 12 salmos, e todos os salmos parecidos. Mas o Salmo 73, o mais importante de todos: os meus pés quase se desviaram. Faltou pouco, mas ele disse que não se desviou, porque ele acreditava que Deus é bom. Quantos acreditam que Deus é bom?